São aqui no templo de número 7 na nossa série de estudos sobre as igrejas do Novo Testamento. E o texto nós acabamos de ler em Filipenses capítulo 1, nos versos de 1 até o verso de número 30, e vendo aí o que o Senhor nos fala a respeito da igreja de Filipos, com um tema que nos marca a vida digna do Evangelho de Cristo. Poderíamos pensar, olhando para essa expressão cunhada pelo apóstolo Paulo, de várias formas sobre como viver de forma digna pelo Evangelho se expressa no nosso dia a dia. É uma conduta ética, é uma forma de se comportar, é uma roupa que você veste, é um vocabulário que você aprende a ter, o que vem a ser então uma vida digna do Evangelho de Cristo. E quando Paulo escreve essa carta à igreja de Filipos, que era uma igreja marcada aí pelo acolhimento, pela hospitalidade prestada a Paulo, no relato que vemos do nascedouro dessa igreja em Atos capítulo 16, quando ele lá, juntamente com Silas, estão pregando o Evangelho, e o Espírito abre o coração e o entendimento de Lídia, que então cede a sua casa, convertendo-se a Cristo, obviamente, para ser então um canal da bênção do Senhor, um canal do início da igreja de Filipos, que começa na casa dela. Porém, com a transformação que consequentemente vai sendo operada pelo agir do Espírito Santo, através da vida de Paulo e Silas, e agora também de Lídia e sua família, e dos demais que iam ali se assenhorando da igreja do Senhor, naquela cidade, as autoridades, as pessoas responsáveis ali naquela cidade, que, como também foi em Éfeso, como também foi em Corinto, urgem de resistência para com os servos do Senhor. E muito especificamente após Paulo e Silas terem curado uma endemoniada, uma jovem que estava possessa há muito tempo naquele lugar e não tinha resposta, não tinha solução, e o Espírito Santo de Deus, usando dos seus operosos servos, liberta aquela jovem daquela opressão maligna de muito tempo, para que então fossem visitados a prática do Evangelho, a prática de uma vida compatível com o Senhor. Então, a partir disso, eles são ali perseguidos, porque, curando aquela jovem, são então colocados numa posição de resistência. Então, a partir desse momento, os servos do Senhor passam a ser fortemente resistidos na cidade de Filipos, porém, é exatamente aí que o Senhor começa a operar ainda mais sinais, porque diante deste episódio são eles presos em Filipos, onde acontece aquele episódio tão conhecido, tão bonito no contexto bíblico, quando eles, encarcerados, começam a louvar ao Senhor em cárcere, em Filipos, e lá as estruturas na virada da noite são abaladas daquela prisão, e de uma forma miraculosa as cadeias são quebradas, para que então os servos do Senhor se encontrassem livres. Mas não é o que eles fazem, a exemplo dos outros presos, que fogem e dispersam-se na caminhada. O que acontece é justamente que eles, diante da abertura das cadeias, ficam ali, ainda aguardando. O carcereiro chega, os observa primeiro o contexto de que os presos fugiram, e, temendo pela sua vida, decide então até mesmo dar cabo dela, quando então são interrompidos por Paulo e Silas, que o recomendam não fazer tal coisa, tendo em vista que eles estavam ali, não fugiram. Veja só que relato marcante. E a partir disso, quando são então quando consternam aquele carcereiro a crer em Cristo, para que ele e toda a sua casa fossem salvos, aquele homem é alcançado por Cristo, e ele e a sua família são batizados.
como no texto lá de Atos 16. É um capítulo apenas, mas que já nos conta toda a história do nascimento dessa igreja, a igreja de Filipos. E é um relato muito detalhado que nos mostra como o poder de Deus se manifesta de forma extraordinária na sua obra. Muitas vezes nós não estamos cientes ou atentos para esses acontecimentos, porém, ali acontecem as conversões marcantes, como a de Lídia, como a do carcereiro e de sua família, e de muitos outros que creram e foram batizados. E é praticamente unânime entre os pais da igreja, essa autoria aqui assinada pelo apóstolo Paulo, e que escreve esta carta por ocasião de sua prisão em Roma. E, apesar deste detalhe, é reconhecida como a carta da alegria, a carta da felicidade, porque muitas vezes aqui Paulo recomenda aos irmãos da igreja de Filipos que se alegrem, alegrai-vos. Outra vez vos digo, alegrai-vos, numa circunstância onde pouco se recomendava alegria, tendo em vista a privação da sua liberdade, a circunstância em que o próprio apóstolo se encontrava sob cadeia. Mas é uma carta também reconhecidamente de afeto. Paulo algumas vezes demonstra para os filipenses o seu amor por aqueles irmãos, mostrando que havia no seu coração gratidão pelo companheirismo prestado. Provavelmente essa igreja, a igreja de Filipos, era ajudadora nas necessidades. Paulo menciona isso aqui também na carta, quando por ocasião de estar privado da sua liberdade, preso em Roma, ele era visitado por esses irmãos, recebia deles também ofertas, mantimentos e também orações. E é por isso que Paulo enviou àqueles irmãos em Filipos um dos seus mais fiéis colaboradores, como Timóteo, que também passa por lá, apesar de ser ele pastor de Éfeso. Manda também Epafrodito, seu companheiro de lutas, que ele menciona aqui no capítulo 2, versos de 25 a 30, e ele mesmo esperava, sendo possível, cremos que não tenha sido, por consideração do tempo do seu martírio, ele que foi decapitado em Roma por volta do ano 67 ou 68 depois de Cristo. Então, ele mesmo esperava retornar à presença para estar com aqueles irmãos. Isso nós lemos nesse capítulo do nosso devocional, capítulo 1, nos versos de 25 a 30, quando ele refere esse desejo de permanecer entre eles para ver o progresso da fé daquela amada igreja. Quando nós pensamos sobre uma vida digna do Evangelho de Cristo, meus irmãos, verdadeiramente existe uma expressão como um elemento da vida cristã que não pode ser ignorado ou desprezado. Chama-se santidade. A igreja muitas vezes tem padecido, e mesmo as melhores das nossas igrejas, por ignorar o dever cristão da santidade. E Paulo não deixa, apesar da sua alegria, do seu afeto, do seu amor pelos filipenses, de ressaltar a eles a necessidade de viver uma vida digna do Evangelho de Cristo, uma vida de santidade. Por isso nós separamos uma frase aqui do renomado autor evangélico J.C. Ryle, às vezes muito duro nos seus escritos, porém verdadeiro, dizendo-nos que a fé que não envolve uma influência santificadora sobre o caráter da pessoa não é melhor que a fé dos demônios. Antes, é uma fé morta por estar sozinha, não é o dom de Deus, não é a fé dos eleitos de Deus. A fé dos eleitos de Deus, a fé que é um dom de Deus, como vemos lá em Efésios 2, capítulo 8, é a fé santificadora. A fé que salvou também vai te aperfeiçoar. A fé não serviu apenas como uma mão de Deus para ofertar a graça, para nos tirar da lama do pecado, a fim de que voltemos para lá. O caminho da santificação é o procedimento da evolução. É aqui mesmo nesta carta aos Filipenses que Paulo diz-nos de uma forma mais prática sobre a salvação, falando de uma salvação que é desenvolvida. Lá no capítulo 3 e 4 ele vai abordar isso de uma forma muito curiosa, à medida em que nós
muitas vezes caminhamos pensando de que a salvação se resumiu ou ficou reservada ao episódio da nossa conversão, quando um dia Cristo nos alcançou e pronto, acabou. Não tem mais nada agora para experimentar com Cristo na minha caminhada. É só frequentar a igreja, ler a palavra, fazer orações, estar em comunhão com os irmãos, louvá-lo de maneira grata. Não é só isso. A nossa salvação ela vai sendo aperfeiçoada à medida em que na caminhada vamos morrendo gradativamente mais e mais para o pecado, para vivermos mais e mais para o Senhor, para Cristo. Portanto, a santificação é uma marca de uma vida digna do Evangelho de Cristo, como Paulo aqui quer enxergar na igreja de Filipos, uma vida digna do Evangelho de Cristo. A carta aos Filipenses, ela inclui encorajamento ante a realidade das perseguições por causa do Evangelho de Cristo. Inclui exortação ao amor fraternal e à humildade exemplificados em Cristo. Inclui advertência quanto aos falsos mestres, que são inimigos da cruz de Cristo. Inclui estímulo à busca da alegria cristã, que é resultado da confiança em Deus, da retidão de vida e da solidariedade cristã. E no primeiro capítulo, que lemos aqui nos versos de 1 a 30, nós somos chamados a viver, acima de tudo, por um modo digno do Evangelho de Cristo. Esse é o verso 27. Mas, o que significa viver de um modo digno do Evangelho de Cristo? O que significa isso? É o que nós veremos no nosso estudo de hoje. Então, em primeiro lugar, nós podemos acompanhar, meus irmãos, que Paulo nos fala que devemos viver a vida cristã visando a glória de Deus. Observe que esse é o pensamento desenvolvido dos versos de 3 até o verso de número 11, que assim nos registra. Vamos acompanhar, mantenha a sua Bíblia aberta em Filipenses 1. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplica por todos vós em todas as minhas orações. Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo, pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Todo esse trabalho de nos moldar a uma vida digna do Evangelho de Cristo tem um único propósito. Pastor, qual é o propósito de eu viver uma vida mais digna, de eu viver uma vida mais santa, de eu viver uma vida mais correta, mais íntegra? Será que é ser objeto de louvor dos homens? Não é esse o propósito. Não é para que você se destaque profissionalmente, não é para que você cresça financeiramente, não é para que estas que podem ser consequências naturais da tua jornada com Cristo por outras razões, sejam o nosso alvo principal. Eu quero viver corretamente para ser louvado, para ser elogiado pelos meus amigos, pelos meus parentes, pelas pessoas que eu nutro afeto. Não é este o propósito. Paulo fala precisamente aqui que a vida digna do Evangelho de Cristo, os frutos de justiça dela provenientes, são para a glória e o louvor de Deus. É para que em nós vejam o agir do Senhor e não o nosso mérito, porque de fato não o temos. Sozinhos não conseguiríamos nos desvencilhar das algemas do pecado, da perdição e do inferno. Somente a graça dele nos tirando desta via de perdição eterna nos alçou a experimentarmos dia após dia da santificação, de uma vida mais parecida com a vida do Senhor.
E esta obra é uma obra que não está sob ameaça. Eu costumo sempre recordar de que, para a doutrina reformada, a salvação que não pode ser perdida, ela precisa estar também certa ao nosso coração, que é uma salvação que está garantida também no que diz respeito à santificação. A santificação, embora seja um ato de disciplina espiritual daqueles que estão em Cristo, envolva sim um desejo de estar mais perto do Senhor, envolva disciplina espiritual, devocional, mas ainda assim é uma obra que Ele começou e vai completar. É o que nos diz o verso de número 6, estou plenamente certo que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Na condição de eleitos de Deus, remidos por Cristo, todos nós somos chamados a viver uma vida para a glória de Deus, em tudo que fizermos. A nossa vida precisa refletir isso. E de que forma vamos glorificar o nome do Senhor? Agindo de forma desonesta, agindo de forma imoral, agindo de forma indiferente com as injustiças. De que forma vamos glorificar e dignificar o nome do Senhor assim? Não há, meus irmãos, a mínima possibilidade de vivermos e dizermos que vivemos uma vida que está sendo alvo da obra de Cristo, se nada de diferente, de bom, tem sido produzido a partir das nossas atitudes, dos nossos comportamentos, das nossas relações. Como vamos poder impactar as pessoas que andam conosco, ou mesmo a sociedade e o mundo ao nosso redor, se a igreja se acomoda dentro de uma perspectiva de que não há crescimento, de que não há evolução na lida cristã? Nós precisamos compreender que a santificação, ela vai ser operada em nós, isso é uma garantia que Ele nos traz, porém, demandará para isso que o propósito nosso seja glorificá-lo com a nossa vida. Nossa vida começa a experimentar de doses da santidade do Senhor, como nunca tínhamos visto antes, quando o Espírito começa a governar os nossos passos. Isso é a santificação se tornando mais patente, não latente. Latente é uma coisa que está longe, mas está, é aquela dor que está irradiando, mas quase não pode ser sentida. É patente, ou seja, está fora de dúvidas, fora de questionamentos, é óbvio. E isso se torna óbvio na nossa vida à medida em que o Espírito guia os nossos passos. À medida em que você começa a mais facilmente, embora ainda com a militância do pecado e da carne, ser seduzido ou envolvido no atendimento dos teus desejos, você começa a mais facilmente deixá-los para trás. Eu gostaria de frequentar tal lugar, não vou mais. A partir de hoje eu não vou mais porque Cristo é que governa meus passos e Ele não estaria lá. E se eu estiver lá, eu não vou prestar glória ao nome do Senhor. Eu tenho uma rotina de administração financeira que antes era compatível, até elogiada, se Cristo não governasse meus passos. Porém agora eu preciso rever isso, porque a forma como eu cuido do meu dinheiro, a forma como eu crio os meus filhos, a forma como eu estudo, a forma como eu falo, como eu lidero no meu lugar de trabalho, como eu sou liderado, a forma como eu me comporto com o meu patrão, ou como sendo patrão eu me comporto com meus empregados, tudo isso agora precisa visar a glória de Deus. Os reformadores, quando alçaram o quinto solo da reforma, Soli Deo Glória, na verdade, sintetizavam um pensamento que todos eles tinham com respeito à vida cristã. Nós somos, meus irmãos, frequentemente acusados de ser um povo legalista, de ser um povo que só conhece a doutrina, mas pouco vive a palavra. Em parte, isso pode ser verdade, porém, não é a expressão generalizada da igreja reformada. A igreja reformada, como aqui você pode observar, te recomenda a vida cristã tanto quanto ao crescimento doutrinário, te recomenda uma vida santa tanto quanto a um conhecimento teológico, porque uma coisa não pode caminhar longe da outra. A teologia tem que certificar ou validar o que eu faço na minha vida.
pois senão eu vou ser só um estudioso, um acumulador de curiosidades bíblicas, e sem que isso modifique a minha vida de forma profunda. Então, tudo que nós fazemos, pensavam os reformadores, tem que ser corandel, vivendo diante de Deus, para a glória de Deus. Eu estou numa fila de uma lotérica para pagar uma conta, eu estou sendo visto pelo Senhor e pelo mundo, que requer dos servos do Senhor um bom testemunho, uma resposta, uma referência. Não se engane, meus irmãos. À medida em que o mundo persegue a igreja, à medida em que as ideologias reinantes hoje perseguem, atacam o Senhor e a sua igreja, a sua noiva, ainda assim, diante das crises, diante dos dilemas, diante das ameaças de guerra, de fome, de escassez, seus olhos, os olhos do mundo no caso, estão para a igreja, esperando dela. E aí, o que vocês dizem a respeito disso? Porque vem na igreja ainda como um último fio de esperança. Não vamos muito longe. Eu queria falar da Segunda Guerra Mundial, ou de outros episódios catastróficos da história humana, mas a gente pode lembrar que muito pouco tempo atrás, por ocasião da pandemia, o que esteve em xeque no que diz respeito à esperança que o mundo não tinha mais, uma doença microscópica, transmitida de uma forma assustadoramente veloz, ceifando a vida de milhares e centenas de milhares de pessoas. E ainda assim, os olhos do mundo estavam na igreja, para saber o que ela ia fazer a respeito, o que ela tinha para oferecer de resposta. Quantas e quantas vezes eu me lembro de ter sido inquirido por alguns colegas, por amigos ou parentes, como explicar isso? Por que Deus permitiu tal coisa? E veja só, isto não é apenas uma via de confronto. Quando você começa a observar essas ocasiões como oportunidades, aí você usa de uma forma mais proveitosa das relações que nós temos com as pessoas. Por que Deus permitiu isso? Senta aqui que eu vou te explicar. Primeiro, a culpa de um alastramento de uma peste não é do Senhor. Certamente nada ocorre sem a sua permissão. E aí a gente começa a falar sobre sofrimento pela via do propósito. Para quê e não por quê? E aí a gente estabelece relações duradouras, e para aqueles que são e pertencem ao Senhor, aquela conversa pode ser o início de uma obra salvadora. Devemos viver a vida cristã para a glória de Deus, é o que nos diz aqui o apóstolo Paulo. Essa é uma marca dessa igreja de Filipos. Em segundo lugar, nós podemos ver ainda, nos versos de 12 a 20, que o que importa é que Cristo seja engrandecido em nós, quer pela vida, quer pela morte. É sobre isso que Paulo escreve nesses versos de 12 até o verso número 20, porque ele não fica se lamuriando, se lamentando. Meus irmãos, é muito difícil, eu estou aqui preso, é tão chato, e carcereiro passando para lá e para cá, e privações e dificuldades. Não, Paulo ele opta por uma via de maior triunfo, para focar os seus olhos no que realmente está acima do governo de Roma, daqueles homens. É interessante, veja comigo, lá no começo dessa carta, como ele fala aqui, Paulo, capítulo 1, verso número 1, olha só: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Esses servos aqui, lá quando tem Paulo e Timóteo, servos, aqui, talvez a melhor expressão fosse escravos. A expressão que ele usa é doulos. Doulos é escravo, é um servo que presta contas, que trabalha para um senhor.
mas ele está preso em Roma. Paulo poderia ter dito aqui, Paulo, escravo do Império Romano, ou ele podia ter dito, Paulo, preso político, preso religioso do Império Romano. Paulo, ele entendia que não era César que tinha domínio sobre a sua vida, não era o imperador que controlava os seus passos porque tinha o poder de trancar ele em cadeias. Por isso diz ele, não é a morte para mim sequer um peso de ameaça, estou aqui tranquilo. Ele está aqui escrevendo cartas, não somente essa, escreveu outras também, como a carta aos Colossenses, a carta para a igreja de Éfeso, as duas cartas a Timóteo também, a carta a Filemon, cartas registradas em cadeia, em prisão. E aqui ele recomenda para eles, ou já apresenta suas credenciais, dizendo, eu não sou um preso de Roma, eu estou aqui, mas estou aqui porque Deus permitiu. Era o propósito de Deus que Paulo estivesse lá, nesse contexto onde ele registra mais de 60% da obra literária do Novo Testamento. O grande responsável pelo registro das cartas, pelo avanço do Evangelho aos gentios, agora já fez a sua parte lançando as sementes. Deus precisava agora usar a sua sapiência, a sua teologia, para abençoar a igreja da posteridade. E aquelas também que já tinham sido plantadas, com as exortações que ele transmite a cada uma delas pelas cartas. Então veja, quando Paulo olha para a sua própria realidade, ele não era escravo de Roma, ele era doulos, ele era servo de Cristo. É Cristo que é o seu Senhor. Diante disso, ele nos mostra ou recomenda tanto a Filipos como a nós, que o que importa é que Cristo seja engrandecido através das nossas vidas, completando a ideia do primeiro ponto, onde devemos viver para a glória de Deus. E isso, ele nos fala de uma forma mais contundente, através de algumas inserções, como no verso 12, quando diz assim, quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Quantas vezes a gente está passando uma situação tão difícil, tão opressora como essa que Paulo estava enfrentando, e vemos assim, isso está contribuindo para o Evangelho. É difícil, né? A gente quer olhar para a nossa realidade e falar assim, Senhor, faz passar de mim esta tribulação, eu não quero. E como a gente tem absorvido na tribulação do que é proveitoso, do que é bom, do que vai ser útil para o reino de Deus. Não é muito egoísmo pensarmos assim, Senhor, passa de mim essa tribulação, eu não quero mais enfrentar essa doença, eu não quero mais passar essas crises, esse desemprego, essa situação, essa perseguição que eu tenho sofrido por causa da fé. Passa de mim, eu quero viver tranquilo, eu quero viver uma vida, entre aspas, de boa na fé. Mas o Senhor nunca nos chamou para isso. O Senhor nos chamou para andarmos levando uma cruz, para andarmos morrendo para nós mesmos, para andarmos vivendo uma vida de renúncia, olhando para uma cruz, que é morte, sacrifício. Então, olhando para essa perspectiva, o que nós atravessamos é propósito de Deus, que não falha, que não tem nenhum de seus planos sob alvo de frustração. O Senhor pode fazer coisas boas através das provações que temos atravessado. Paulo diz isso aqui, olhando com propriedade para o seu próprio exemplo. Eu estou em cadeias, mas essas coisas têm antes contribuído para o progresso do Evangelho e estavam mesmo. Acabei de citar aqui, não somente os irmãos que já estavam como igreja ali estabelecidos, eram alimentados, porque agora, Paulo, que antes estava viajando de lá para cá e pegava naufrágio, era preso e tal, agora ele estava num gabinete particular, é verdade que não muito adequado e confortável, que era uma cela, mas agora ele tinha tempo de sobra para fazer o quê, sabe? Escrever, doutrinar a igreja. Olha a visão do homem que está preso e vê isso como um ato de benefício, quase que agradecendo aos imperadores, finalmente Nero, que depois vai mandar decapitá-lo, culpando os líderes da igreja pelo declínio do Império Romano, o que não tinha ligação alguma. Aliás, até tinha,
por conta do abalo das estruturas sociais que estava sendo gerado pelo avanço do evangelho. As pessoas abandonando a idolatria, abandonando a imoralidade, a corrupção e tirando toda a identidade perversa do Império Romano. Lembra lá as primeiras lições que nós vimos nessa nossa sequência de igreja do Novo Testamento? A igreja de Roma era uma igreja notável, estando num antro de perdição. Ela era um farol, uma luz para o mundo. Então, diante dessa circunstância, nós precisamos lembrar que o Senhor pode extrair de nós o nosso melhor, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. E aí no verso 13 nós vemos a confirmação disso, meus irmãos. Como a gente tem a mente pequena, como a gente tem a mente limitada para compreender que circunstâncias desfavoráveis muitas vezes vão ser um canal de coisas grandiosas que o Senhor pretende fazer através das nossas vidas. Microfone aqui para o presbítero Oswaldo. Então no verso 13 ele diz assim: de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Ele está falando para uma igreja que lembra de maneira muito clara de um episódio onde ele tinha sido preso. Lembra quando eu fiz o contexto da carta aos Filipenses ali, logo no início? O que foi que Paulo atravessou juntamente com seu companheiro Silas, lá naquele contexto de Filipos? Ele foi preso lá, e ele se lembrou também quando ele foi preso lá em Filipos, um dos carcereiros lá recebe a Cristo com toda a sua família, e isso não seria possível se ele não tivesse preso. Ou seja, Deus usou da prisão do seu servo, do sacrifício, obviamente enfrentado por ele e por Silas, para acrescentar ao seu reino mais uma família. Paulo, quando ele está preso ali em cadeias, ele não está só redigindo cartas. Sabe o que ele está dizendo aqui? Ele está pregando o evangelho para toda a guarda pretoriana. Ah, imperador, tu quer me prender? Mas deixa eu te falar uma coisa, tu vai me ver aqui evangelizando. Cada um, o carrasco que passava, vai receber a Cristo. Ele vai ouvir do evangelho. Ele não vai contar com o meu silêncio, ou também não vai contar com a minha indiferença, ou com a minha dor, com a minha mágoa. Não tinha mágoa para Paulo, tinha objetivo. A vida dele era um canal, então ele podia estar morrendo de raiva desses homens que estavam ali o maltratando, mas ele não quer saber disso, ele não quer saber de amargura, de chateação. Ele quer saber que a vida dele precisa dignificar o Senhor, quer pela vida, quer pela morte. Pode falar, presbítero. Eu ia comentar justamente isso, que a guarda pretoriana era a escola bíblica dominical dele, os seus alunos, né? E que, porque o que acontece? O que está na guarda, que está fazendo a guarda, não pode deixar o seu posto. Então ele ia ter que ouvir de qualquer jeito, né? Tem que ouvir de qualquer jeito. Olha a inteligência de Paulo. Então, não tinha como não deixar de ouvir. E o fato é que, eu acho que isso até é histórico, existe uma questão dessa época, um pouco tempo depois da partida de Paulo, que parte da guarda romana foi destituída de suas funções porque já era também cristã, né? Inclusive com, não sei a quantidade, se é um batalhão, se é um grupamento, não sei a quantidade, o quantitativo, que também foram massacrados e foram mortos. Mas o fato é que a grande questão de toda a efetividade militar dos romanos era porque eles não eram cristãos, eles não eram mansos e suaves, eles não eram gentis, eles eram extremamente cruéis. Nações, quando sabiam que a guarda romana, o exército romano marchava em direção à sua cidade, à sua nação, simplesmente baixavam suas armas e se rendiam, porque era inevitável lutar contra os romanos. Era uma técnica muito efetiva, mas eles eram cruéis. E quando chega a mansidão de Cristo nos seus corações, deixa de ser cruéis. Não tem jeito. Tem que eliminar esses soldados.
Eu ouvi essa história, eu queria saber, é verdade? Aconteceu isso mesmo? Sim, inclusive o livro Os Mártires do Coliseu, da editora CPAD, que é uma obra do A.J. O'Reilly, ela vai registrar algum desses episódios no tempo, já alguns séculos depois disso, quando os crentes eram lançados nas arenas para serem dilacerados pelas feras, sob os aplausos do povo, né? O Política do Pão e Circo, você já conhece muito bem. A igreja e os cristãos daquele tempo foram os que mais sofreram as consequências dessas perseguições e abrindo mão de suas próprias vidas, não negando a Cristo, mesmo quando muitas vezes confrontados até as últimas circunstâncias. Essa firmeza deles, por si só, já era um demonstrativo de inquietação para os soldados romanos que os levavam para lançarem nas arenas. Por que que eles não negam de forma alguma Cristo? Estão vendo que vão morrer e não abandonam Cristo. Tem alguma coisa aí. E eles foram sabendo, e há relato de muitos soldados, não só do baixo escalão, tá? Autoridades mesmo dos exércitos romanos que foram recebendo a Cristo à medida em que iam testemunhando do martírio daqueles que foram os nossos pais da igreja, que foram os nossos referenciais do início, um tempo onde a igreja foi duramente perseguida. Pode falar, Max. Tem um microfone atrás de você. Pastor, acho que tudo começa quando a gente passa a entender o que realmente é o Evangelho para nós, porque quando se prega que o Evangelho aqui na Terra é uma vida, né, de regalias, tudinho, a pessoa se perde realmente quando ela entende o que é o Evangelho, caminhar com o nosso Senhor. E eu só estava falando sobre a gente aproveitar oportunidades devido às tribulações. Eu queria trazer alguns exemplos que a gente possa também enxergar. Muitas das vezes, não contexto diferente, mas Paulo estava preso. Às vezes a gente se encontra em tribulações que a gente vai para o hospital, um familiar, ou até nós. Ali tem a oportunidade da gente anunciar o Evangelho com um familiar, para poder aproveitar, eu digo, as tribulações, para a gente nunca enxergar a nossa caminhada com Cristo como somente uma vida que vamos ter sucesso plenamente. Quando o senhor estava falando, eu estava lembrando assim, poxa, o momento onde eu mais me dediquei, às vezes, a buscar o Senhor foi quando eu estava no hospital, às vezes com meu irmão, e às vezes no ônibus. Hoje eu estou de moto, graças a Deus, mas quando eu estava de locomoção, acho que quando eu li mais livro da Bíblia foi quando eu estava em ônibus. Mas muitas vezes eu estava pensando, meu Deus, garrafamento, trânsito, mas eu parando para refletir assim, mas quando eu tinha mais tempo, às vezes, de dedicar ali em leitura, em estudo da palavra do Senhor, enquanto estava ali no ônibus. Então, assim, a gente deve aproveitar realmente as oportunidades de tribulações que a gente passa, porque realmente elas vão colaborar para o nosso crescimento. O relacionamento que a gente tem, às vezes, com pessoas difíceis, que às vezes nos afrontam a fé, é uma oportunidade também da gente poder anunciar o Evangelho. Então, quando a gente olha para Paulo, a gente deve nos encher de esperança, né? E também de motivação, porque nós não passamos nem a metade do que Paulo passou, mas tem essas tribulações que passamos nos dias de hoje, no nosso contexto, que nos ajuda a pegar essas coisas, aproveitar as oportunidades que nós temos. Problema na família, que às vezes chega o familiar com a gente pedindo conselho ou oração, a gente deve aproveitar essa oportunidade. Aí o foco, eu até estava vendo aqui numa dessa frase da Portila, ou ele diz aqui, o protagonismo é de Cristo, né? Então, quando a gente começa a manter o foco de que em tudo Cristo seja engrandecido, como Paulo fala, quer pela vida, quer pela morte, eu acho que se a gente manter esse foco assim, e as minhas tribulações, ela tem que servir para que Cristo seja engrandecido, Ele seja conhecido através pela minha vida, através pelo nosso testemunho. Eu acho que se a gente focar nessas verdades, a gente vai viver uma vida mais regozijante, como Paulo vivia em meio a essas tribulações, se alegrando, porque sabia que tudo aquilo ia cooperar para o bem, para que o nome do Senhor fosse glorificado. É isso, quando você falava, eu me lembrei desse período, ano passado, onde tivemos praticamente quase o ano inteiro a responsabilidade de acompanhar meu avô, que esteve internado e faleceu finalmente em dezembro, né? Finalzinho de dezembro. Aliás, no início de janeiro, né? Se eu não me engano, no dia 2. E então,
Eu me lembro que ficávamos lá algumas vezes por semana com ele, tínhamos os dias das escalas familiares, e algumas vezes eu estive lá conversando com ele quando ele estava respondendo, depois orando, quando ele já estava mais sedado, já no final dessa jornada tão de sofrimento lá que ele teve. E eu me lembro de uma vez ter sido indagado numa das noites que passei com ele lá, por um técnico de enfermagem, me perguntou assim: o senhor é o que dele? Filho, né? Eu disse: não, sou neto, estou aqui ajudando e tal. Mas o senhor é pastor? Aí eu falei assim, mas eu estava até de bermuda, assim, camisa normal. Aí eu falei assim: mas por que a sua pergunta? Sim, sou pastor. Ele falou: não, porque eu estava ouvindo aqui o senhor orando e tal, eu estava ouvindo o senhor falando com uma outra médica que veio aqui administrar um medicamento, falando sobre o evangelho, então me chamou a atenção isso. E a gente não sabe, meus irmãos, nessa circunstância você teve lá com seu irmão, quem sabe onde vocês também passou, até mesmo hospitalizado, ou acompanhando um parente, ou em outra circunstância, atravessando uma luta na vida. Deus tem os seus propósitos, e nós precisamos, como Paulo, entender que a gente não vive para nós mesmos, para o nosso conforto, para a nossa comodidade. Se dispomos do nossos talentos, da nossa vida, do nosso tempo, para engrandecer a Cristo, mesmo nas circunstâncias mais penosas, Ele haverá de cumprir os propósitos que Ele tem estabelecido através de nós. Então Paulo, ele tinha plena certeza disso. No verso 14 ele ainda vai reforçar: e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Então, nesses 3 versículos nós vemos 3 constatações que Paulo faz sobre o sofrimento que ele enfrentava ali, mas não para se lamuriar, mas para glorificar o nome do Senhor. Primeiro, as coisas que tinham acontecido estavam contribuindo para o progresso do Evangelho, porque ali ele podia redigir as cartas, ali ele podia falar do Evangelho para a guarda. No verso 13 ele inclusive reforça isso, dizendo que as cadeias em Cristo, veja só, não é em Roma, as minhas cadeias em Cristo, é Cristo que mandou ele para lá, a consciência dele é plena disso, se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais, porque viram um homem que não estava abandonado, estava preso, mas estava contente, estava preso, mas estava satisfeito em Cristo, porque era o lugar onde Deus queria que ele estivesse. O lugar que Deus quer que nós estejamos, a gente quer que seja o lugar mais luxuoso possível, o lugar mais maravilhoso possível, mas às vezes o lugar que Deus quer que você esteja num deserto, com privações, quem sabe em cadeias, enfrentando dificuldades na área financeira, na área familiar, e ali o Senhor quer operar o seu agir na nossa vida. É isso que importa, é isso que importa, sermos servos fiéis, quer pela circunstância boa, quer pela ruim. É nessa mesma carta, eu vou falar logo aqui porque não vai ter outra oportunidade, na próxima lição já vai ser outra igreja, que ele vai dizer aquele clássico texto do capítulo 4, tudo posso naquele que me fortalece. Mas ele diz isso em que contexto? Ele não diz isso para dizer assim, eu posso fazer o que eu quiser, porque o Senhor me fortalece. Eu sou um super crente. Paulo está dizendo assim, eu sei enfrentar privações, sei também viver em circunstâncias de abundância, sei, já estive preso, estou preso, já estive livre, sei viver em diversas circunstâncias, tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, Deus e a sua vontade é o que tem que imperar no meu propósito de vida, e eu vou estar satisfeito nisso. Se é para estar numa circunstância de muita alegria e de liberdade, louvado seja o Senhor, vou ser uma glória para o nome dele. Agora, se é numa circunstância de privação, é em cadeia, em dificuldades, em lutas, em dias que parecem durar mais do que deveriam, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero que a minha vida seja um objeto da glória dele. Então isso é viver de forma digna do Evangelho, reconhecer que o que importa é Cristo, que nós não vivemos para nós mesmos. Isso ele nos fala ainda num terceiro ponto, mostrando que a expectativa da glória do porvir não pode diminuir o nosso ímpeto ministerial. Nos versos de 21 até 26, ele vai nos dizer isso, falando: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que é de escolher.
Ora, de um lado e outro lado, estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele não coloca aqui, muita gente usa esse texto para falar, tá vendo? É melhor morrer. Paulo não está dizendo isso aqui. Se o viver é Cristo, é bom ou ruim? É ótimo. E se o morrer em Cristo é lucro, é bom também. O que ele está dizendo aqui é que a nossa vida, olhando para o que nós estamos experimentando materialmente, é bom em Cristo, deve ser objeto ou alvo de glorificar o nome do Senhor. Agora, se ele nos levar, louvado seja o Senhor também. Vai ser incomparavelmente melhor no contexto de que estaremos já libertos da influência do pecado em nossa vida. Libertos de uma vez por todas do poder do pecado sobre nós. Do poder já estamos livres, verdade seja dita, por ocasião da santificação. Agora, glorificados, estando com Ele pela eternidade, já não haverá mais pecado, nem choro, nem morte, nem dor, e toda lágrima Ele enxugará dos nossos olhos. Então, estar com Cristo no olhar de Paulo aqui não pode nos desanimar, olhando só porque a gente está enfrentando aqui de dificuldades, mas também não pode nos alienar. A gente ficar olhando só para o céu. Ah, o céu vai ser, como diz aquela musiquinha que a Melissa gosta muito, né? O céu é um lindo lugar, cheio de graça sem par. Meu Jesus, eu quero cantar agora. Meu Jesus, vou avistar, pois o céu é um lindo lugar. Aí, só olhando para o céu. Aí, pastor, tem as contas chegando aí. Não, o céu é um lindo lugar. Pastor, mas sua filha está doente, tem que ir no hospital. Cheio de graça sem par. Ué, pastor, mas resolve a situação. A igreja precisa ser alimentada, as contas têm que ser pagas, as doenças têm que ser tratadas. A expectativa da glória não pode nos alienar, não pode tirar o bom senso. Porém, o bom senso também não pode tirar, como cantamos no hino aqui maravilhoso, o brilho do céu dos nossos olhos. Tem que ser junto, tem que ser paralelo, concomitante. Você precisa viver as dificuldades, superá-las e vencê-las no nome de Cristo Jesus, lembrando que você não é daqui, lembrando que você é forasteiro, que você é um peregrino. Você precisa atravessar cada pedra que no seu caminho se apresentará, mas não lamentando pelos pedaços da sua sandália que ficaram arrancadas pelo caminho, ou pelas cicatrizes que você traz contigo, pelas quedas que teve, e todas nós teremos. Lembrando que isso só faz parte de um propósito maior que nós, pois nós fomos comprados para vivermos com Ele para todo o sempre. Estar com Cristo e desfrutar das delícias do céu é a aspiração de todo crente, é verdade. Mas não podemos deixar essa expectativa tirar nossa realidade. O crente, ele não vai ser pessimista, como também não vai ser fantasioso. Sabe aquela pessoa que não existe dia ruim para ela? Essa pessoa não é um cristão. Ele tem dia ruim para o crente, tem lágrima derramada, tem dor. Isso é a vida cristã. Mas a vida cristã, ela experimenta de uma dor que é muito, mas incomparavelmente menor e mais temporária do que a dor de alguém sem Cristo. A dor de alguém sem Cristo evolui muito rapidamente, perigosamente, para uma depressão profunda, para uma crise existencial que não tem fim. E mesmo para os crentes que estão suscetíveis a experimentar das depressões, como esteve Elias, como Cristo mesmo antes de suportar o peso da cruz e dos nossos pecados, disse ao Senhor, de uma maneira, ao Pai, no Getsêmani, de uma maneira muito humana: se for possível, afasta de mim esse cálice, porque ele sabia o que ele ia lhe dar, mas seja feita a tua vontade. Então,
Dali em diante, ele anda consciente, ele não anda mais se lamuriando. Ele sofreu, ele sentiu. E nós vamos sentir também, nós vamos sofrer, nós vamos experimentar das dores. Mas precisamos ter plena consciência do nosso chamado, da nossa missão, do que o Senhor deseja realizar no seu reino, por seu intermédio. Nós não podemos, meus irmãos, ficar só aguardando a volta do Senhor e esquecendo das responsabilidades, das lutas que a vida aqui nos apresenta. Viver de forma digna do Evangelho de Cristo, como Paulo aqui recomenda aos Filipenses, envolve crer, mas não só crer, professar de uma maneira correta sobre o que é servir no reino de Deus, sobre o que é dar a sua vida em benefício da obra do Senhor, porque é a Ele que pertence a glória, o domínio pelos séculos dos séculos, como Ele nos fala, como o Senhor nos fala através de Pedro, na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versos 10 e 11. Então Ele nos fala isso de uma maneira muito evidente nesse trecho, até o verso de número 26. Então, o que ele experimentou ali fazia parte de um processo do cumprimento da vontade de Deus em sua vida, para compreender que viver em Cristo dignifica o Evangelho. É uma vida digna do Evangelho de Cristo. Morrer em Cristo da mesma forma. E uma coisa não pode anular a outra. E em quarto e último lugar, meus irmãos, o apóstolo Paulo ainda nos mostra, nos apresenta aqui que devemos preservar a unidade, a fidelidade e o testemunho. Não basta caminharmos com uma consciência certa, pessoal, individual, sobre estas verdades. É preciso que a gente ande junto. Paulo está dizendo aqui, é preciso que a gente ande junto. O capítulo 1, nos versos de número 27 até 30, nos fala isso. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Paulo está dizendo aqui, olha só, o mundo vai olhar para vocês e vai encarar a provação como derrota. E é natural. A compreensão deles é limitada, eles não cogitam das coisas espirituais. Não têm os olhos abertos para as verdades das Escrituras, a não ser que o Espírito Santo os conceda que vejam. E só concede aos que lhe pertencem, aos eleitos de Deus. O mundo vem, não entende, não compreende, não aceita. Como pode um crente ser cheio do Espírito, se está andando uma vida de retidão e integridade e está desempregado? E está lutando com doenças, e está enfrentando resistências na família, dificuldades tantas. Não entende, o mundo não entende. O mundo não entender, abrindo parênteses, meus irmãos, está tudo bem. Não devemos nos surpreender com o estado do mundo ou com a ignorância do mundo. É o que nós devemos esperar deles. Nunca o aceite, nunca a concordância. Resistência, oposição e perseguição. É o que o mundo tem para oferecer para a igreja quando ela anda corretamente. O que assusta são igrejas não entendendo também. E condenando ou acusando irmãos de estarem em pecado porque estão enfrentando uma doença. Condenando crentes que andam de forma sincera diante do Senhor, dizendo que estão possessos, que estão distantes de Cristo, porque tem luta no casamento, porque está com dificuldade para pagar as contas, porque enfrenta a realidade da vida como qualquer um de nós. É isso que não dá para entender. Porque Paulo está falando aqui para a igreja, encorajando a igreja, alimentando a igreja
instruindo a igreja de Filipos a pensar diferente. Veja só, vocês precisam entender que o testemunho de vocês envolve caminhar de uma forma diferente. E isso ele nos fala de 3 formas. Primeiro, sobre a unidade cristã. No verso 27, ele vai nos falar de uma vida digna, mas de uma vida junta. A firmeza em um só espírito, uma só alma e uma luta que é comunitária pela fé evangélica. Eu me lembro de um vídeo que assisti algum tempo atrás, que era parte de uma campanha, até de uma empresa, não tinha a ver com a fé cristã. E era uma sequência de 3 curta-metragens, animações, onde falava o poder da unidade, da união. O primeiro era um tamanduá sugando as formiguinhas, né? E aí, quando uma começa a se desprender, todas elas formam assim, se embraçam as formiguinhas e formam uma bola. Quando o tamanduá suga, não entra, porque agora ficou maior, uma formiguinha só é facilmente ser devorada pelo tamanduá. E aí elas se fecham ali e aí ele fica sem fôlego e cai. E a conclusão é que se salvaram. Depois mostra de um conjunto de caranguejinhos assim também sendo buscado por um pelicano. E aí o pelicano vai lá querer bicar um, aí eles se abraçam todos assim também. Quando o pelicano vem, eles levantam as garrinhas, né, dos caranguejos e depenam o pelicano e vai embora, não consegue levar nenhum. E tem um outro que eu não me lembro agora, mas também nesse mesmo contexto. Então, a unidade, meus irmãos, é a expressão da segurança da igreja. Uma igreja que está partidarizada, uma igreja que está dividida, uma igreja que não experimenta de comunhão verdadeira e anda junto, ela vai sofrer todas as intempéries que qualquer igreja vai sofrer, mas estando com as suas cadeias de proteção desguarnecidas. Seus muros vão estar baixos. Ela vai enfrentar com muito mais ameaça, porque ela vai estar sozinha, ela vai estar dividida. O Senhor Jesus já tinha advertido isso aos seus discípulos, dizendo que uma casa dividida não pode prosperar. Por isso, meus irmãos, Paulo está dizendo aqui, pensem dessa forma, mas pensem acima de tudo com um só espírito, uma só alma. Um só espírito não significa que eu vou olhar para o Lindomar e vou concordar com tudo que ele pensa. Eu tenho que torcer para o mesmo time que ele, eu tenho que gostar das mesmas músicas que ele gosta, e olhar para a Tatiane e ter as mesmas preferências, o meu prato preferido tem que ser o mesmo dela, as séries que ela gosta de assistir tem que ser as mesmas que eu gosto. Então, não é pensar igualzinho. Isso aí é mecanização do pensamento. Não é isso que Paulo está dizendo aqui. Estarmos firmes em um só espírito, em uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, não tira a realidade de que nós somos diferentes. Porém, nos lembra que as nossas diferenças são sobressaltadas. Elas são, melhor dizendo, elas são diminuídas diante da unidade, do vínculo que nos une em Cristo. Pensar, poxa, eu penso tão diferente do Newton, o Newton tem uma história de vida tão diferente da minha, mas Cristo o resgatou da mesma forma como me resgatou. Eu sou tão pecador quanto ele. Pronto, já somos um em Cristo. Então não tem por que eu ficar cogitando das diferenças, se há algo mais forte, mais poderoso, mais profundo, que é eterno, que nos une. Cristo amou tanto a ele quanto me amou, como amou a Jaqueline, como amou a Mazé, como amou o Oswaldo, o Marcelino, a Larissa, a Marta e qualquer um de nós. O que nos separa não pode ser sequer comparado ao que nos une. O que nos une é mais poderoso, o que nos une é mais libertador, o que nos une é mais perene, o que nos une é interminável, o que nos une é de fato a obra de Cristo. Paulo está dizendo aqui, preservem isso, lutem juntos, estejam juntos, batalhem com uma só alma, com um só espírito. E por quê? Qual é o resultado disso? No verso 28 ele diz, fidelidade cristã.
preservar a unidade, mas também a fidelidade. Porque, como eu estava dizendo, diante das ameaças dos adversários, o cristão não tem nada a perder. Veja que lá é o que o Senhor nos diz em Mateus capítulo 10, verso de número 28. Abra comigo na sua Bíblia, Mateus capítulo número 10, verso número 28. Mateus 10, 28. Veja só. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. O nosso medo, a nossa dificuldade não deve ser para com aqueles que nos maltratam aqui. Eles só podem ferir-nos temporariamente. Nossa preocupação deve ser o temor para com o Senhor, que pode ferir tanto o corpo quanto também a alma. Aqui não está falando do diabo não, tá? Tem muita gente que pensa que é o diabo que vai nos castigar. Não é, ele não tem esse poder. É o Senhor que faz punir o erro, sendo santo, sendo justo e reto. Nós devemos temê-lo por isso. Temer porque o Senhor é amor, o Senhor é fiel, mas é também brasa consumidora, fogo consumidor, o Senhor é justo. A fidelidade cristã vai ser testada de formas diferentes, mas vai ser testada na vida de todos nós. Você vai ser testado na sua fidelidade diante das ameaças. Em meio às perseguições, a fidelidade de Cristo, ela precisa ser confirmada. E este é o desafio posto diante de nós, pelo anjo falando à igreja: seja fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse capítulo 2, verso número 10. É o que nos diz Paulo aqui, verso 28, e que em nada estejais intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. O que nós temos e conhecemos, experimentamos da parte de Cristo, é muito mais elevado e precioso do que as lutas que eles pensam estar sobre nós para nos derrotar. Por isso a nossa fidelidade ela é testificada, porque nós não podemos abandonar a fé na hora da crise, na hora da luta, na hora das oposições. E finalmente, no verso 29 e 30, Paulo vai dizer que devemos preservar o testemunho cristão, que envolve não só crer e falar de Cristo, mas antes de tudo a possibilidade de sofrer por causa do nome de Cristo. E eu coloquei aqui exatamente nesse contexto. Envolve não só crer e falar, mas antes de tudo a disposição de sofrer por Cristo. A palavra grega traduzida por testemunha é martúria. Esse U aqui é o Y e tem essa fonética. E essa palavra martúria, ela deriva a palavra martírio. As testemunhas aqui, portanto, eram vinculadas ao sacrifício que haveriam de enfrentar por estarem dispostos a contar o que Cristo havia feito pelas suas vidas. O testemunho cristão tem a ver com sofrimento por causa de Cristo, e é um sinal da nossa união com Ele. O que nos vincula a Ele é a nossa disposição em morrer para aquilo que nos chama a testemunhar a sua graça no mundo caído, no mundo perverso, mas também no mundo cruel. Quantos de nós estão dispostos a isso? Precisamos estar atentos a este dever de, com firmeza, demonstrarmos ao mundo o que Ele tem feito por nós. De nosso diácono, por favor, que já deu comando lá para nossas classes retornarem, acho que ainda não. Classe de jovens, os adolescentes acho que já voltaram, né? Não, ainda não também. Por favor, pode chamar lá para a gente já retornar. Oi? Já? Chame de novo. Ok? Meus irmãos, nós precisamos considerar isso. Um grande escritor que particularmente eu admiro bastante, que
fala-nos sobre avivamento. Ele é autor de um livro, Por que Tardo o Avivamento? Muito bom, chama-se Leonard Ravenhill. E dizia o seguinte: um homem que tem intimidade com Deus nunca se deixará intimidar por homens. E eu já me lembro de uma outra frase também muito conhecida de John Knox, reformador escocês, pai do presbiterianismo, e que ele dizia assim: o homem com Deus está sempre em maioria. Porque nas lutas que nós enfrentamos, estando abraçados na graça do Senhor, com o apoio do Senhor que nos guia e orienta para a vida cristã de forma bem-sucedida, vai nos garantir que mesmo quando aos olhos dos homens nós tenhamos aparentado derrota, tropeço, o Senhor está trabalhando em nós. O homem preso nos diz isso, como Paulo, em cadeias, mas enquanto pensavam que estavam contendo o avanço do evangelho ao prender esses homens, enquanto pensavam que estavam contendo o crescimento da igreja, lançando à morte aqueles que professavam de forma convicta a sua fé nos primeiros séculos, enquanto pensavam que estavam contendo o crescimento da igreja, amortizando a proclamação da palavra, trancando em cadeados as escrituras, usando da própria igreja do passado com as suas incoerências, com a sua opressão para o povo, proibindo o povo de ter acesso às escrituras. Ainda assim, quando eles pensavam que a igreja ia se afundar dentro da sua própria institucionalidade, dentro dos seus dogmas, ainda assim, quando pensavam que a igreja seria contida pelos movimentos de contestação da autoridade das escrituras, o iluminismo, o renascimento, as colocações em xeque das verdades divinas, ainda assim, o Senhor nunca perdeu nenhuma batalha. O Senhor nunca foi derrotado em nenhum dos seus propósitos. Ele sempre esteve no controle de tudo. Levantou homens na história para que, morrendo com o seu martírio, testemunhassem da obra que o Senhor havia por realizar. Nós podemos ainda não estar vendo qual é o propósito, mas eu quero te convidar nessa manhã a pensar que, por mais que nós não estejamos vendo, por mais que você não sinta, e por mais que a voz do Senhor não fale tão alto como já falou um dia ao seu coração, a respeito dos problemas, das lutas que você pode estar enfrentando, não duvide, creia somente. O Senhor não perdeu o controle. O Senhor continua nos garantindo que, estando com Ele, não podemos temer mal nenhum. Como esse mesmo Paulo vai nos afirmar com muita clareza: nem mesmo a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nem o tempo presente, nem o porvir, nem anjos, nem alturas, nem profundidade, nada poderá nos separar do amor de Cristo que está, do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E é o que nos fala aqui também Leonard Ravenhill: o homem que tem intimidade com Deus nunca se deixará intimidar por homens. Que Deus os abençoe, meus irmãos. Na próxima semana vamos estudar sobre a igreja de Colossos, vivendo de forma digna do Evangelho de Cristo. Nossos irmãos já estão